Consultório terceira parte, cumprimento a nossa última convidada desta tarde, é a doutora Lara Queiroz, oftalmologista na Iberoftal, na CUF Porto e no IPO. Eu agradeço a sua presença. Nós vamos falar de um tema que é um bocadinho complicado. Vamos falar do melanoma ocular. Antes de mais, e para que as pessoas entendam lá em casa, em que é que consiste, em que é que se traduz e visualmente o que é que acontece quando existe um melanoma ocular. Boa tarde, obrigada pelo convite, por estar aqui. Eu primeiro, se calhar, ia explicar o que é o melanoma. Muito bem. O melanoma é um tumor maligno que se origina a partir de um tipo de células muito específicas do nosso organismo, que são os melanócitos. E chamam-se melanócitos porque têm melanina. A melanina é o pigmento, é simplesmente uma tinta que vai determinar o nosso tom de pele e a nossa cor dos olhos, nomeadamente na íris. É a diferença da quantidade entre os dois tipos de melanina, uma mais escura e uma mais clara, que depois dá a palete de todas as cores que existem. As pessoas conhecem muito bem o melanoma por causa da pele, e muito bem. Penso que ontem foi o dia do melanoma cutâneo. E mais de 90% dos casos são de facto na pele. Aquilo que as pessoas não conhecem tão bem é que o segundo sítio em que ele é mais frequente é nos olhos. Portanto, é o segundo sítio onde os melanomas aparecem com mais frequência. E eu acho que é importante falar porque, apesar de ser um tumor mais raro, ele é mortal. É? E na grande maioria das vezes, para não dizer a totalidade das vezes em que eu infelizmente tenho que dar essa notícia, quer ao paciente, quer à família, a reação praticamente universal é: mas eu nem sabia que os olhos podiam ter cancro. Portanto, podem, e o melanoma é um cancro realmente grave, com alto risco de metastização. Essa metastização nós sabemos que é tanto mais frequente quanto maior for o tumor e, portanto, interessa-nos detectar quando estamos numa fase ainda inicial, de preferência quando o doente ainda não sente nada. Portanto, como é que se processa o diagnóstico e de que forma é que as pessoas que estão lá em casa podem estar mais atentas para sinais e da alerta e fazer um diagnóstico sempre o mais precoce possível? Exatamente, é esse o nosso objetivo. Nós no olho temos alguma dificuldade porque são estruturas. Primeiro é uma estrutura muito pequenina. Eu trouxe um vídeo para ajudar a perceber como é que nós passamos da parte externa, que as pessoas conseguem ver ao espelho, para a parte interna, que é através da pupila. Vemos com uma lente e conseguimos visualizar a retina, que depois aquela é o trajeto da luz, que depois vai viajar através do nervo óptico e vai para o cérebro. Mas, portanto, a pessoa para ir verificar isto já está a sentir alguma coisa na visão? Não. O ideal é que vá antes de sentir, não é? Mas depois vai sentir. Depois vai sentir, mas nós não queremos que chegue a esse ponto. Por isso é que nós insistimos um bocadinho na avaliação regular nos oftalmologistas, sobretudo a partir dos 40 anos, para detectar patologias que são silenciosas. Nós queremos detectá-las quando elas ainda são silenciosas. Sim. Eu se calhar podia pôr o slide agora mais estático para vermos quais são os tecidos do olho que podem ter melanoma, porque nem todos podem. Só realmente os que têm aquele tipo de células, não sei se já... Exatamente, pronto. Temos aqui um olho, aquilo que as pessoas conseguem ver no espelho, não é? E há dois locais mais raros, que é na órbita, que é o sítio onde está a bolinha, no fundo, onde está o globo ocular, e as pálpebras, toda a gente sabe o que é. Depois há o melanoma da conjuntiva. A conjuntiva é uma membrana mucosa que reveste a superfície, não é a parte branca, é uma membrana transparente e brilhante. E depois o mais frequente, que é o intraocular. São 85% dos melanomas oculares são os intraoculares, que é dentro do globo, dentro da bolinha. Para as pessoas perceberem, acho que é mais fácil assim. Para ter uma ideia, imagine, nos Estados Unidos, por ano, há 2.500 casos de melanoma intraocular e da conjuntiva há 200. Portanto, é 10 vezes mais. Há uma disparidade grande. É muito grande. Por outro lado, a incidência do intraocular tem estado estável, mas o da conjuntiva, devido à exposição ultravioleta, pensa-se, está a aumentar. E, portanto, também é um tipo de cancro que temos de ter cuidado. Portanto, considerando o globo ocular, intraocularmente, o sítio onde pode existir o melanoma é a úvea. E o que é a úvea? Podem passar, se calhar, ao slide seguinte, que é um termo assim um bocadinho esquisito. Vamos pedir para passarem. E na úvea, o que é que acontece? Portanto, a úvea é constituída pela íris, que é a parte com cor. Nós aqui já estamos a ver um névoos. É a parte que nós sabemos identificar muito bem ao espelho. Depois Doutora, temos... uma questão. Os olhos claros
neste caso, têm facilidade de diagnóstico, ou não? Talvez pelo paciente, talvez os pacientes se apercebam com mais facilidade, sim, sim, é mais fácil detectarem uma mancha castanha. Neste tipo, portanto, isto aqui ainda é um nevus, é um tumor benigno, mas sim, tem mais facilidade em detectar porque há mais contraste, obviamente. O tumor tem sempre esta coloração ou pode ter outras? Não, pode ter outras. Pois. Apesar de eu ter falado que realmente é uma tinta, sim. eu trouxe algumas fotografias depois para mostrar que alguns são castanhos, mas alguns são rosados ou alaranjados ou podem mesmo não ter cor nenhuma. E já se conhecem as causas, não? Há alguns fatores de risco que estão bem estabelecidos. Nós sabemos que é um tumor que acontece, é um tumor da raça branca. Portanto, 98% dos casos são em indivíduos caucasianos, portanto, pele branca ou clara, com dificuldade em bronzear e íris claras. Depois, em termos de fatores de risco, nós sabemos um que está muito bem estabelecido, que é a exposição à luz ultravioleta da soldar, portanto, aquela exposição ocupacional daqueles senhores que soldam no trabalho. Contrariamente a outros cancros cutâneos, a exposição crónica ao sol e a exposição que nós chamamos recreativa na praia ainda não está bem provado que de facto seja um fator de risco importante. Mas de facto as pessoas com a íris mais clara têm maior risco. Depois temos algumas doenças genéticas que aumentam o risco, como a melanocitose ocular, e depois o mais frequente que é o nevo. O nevo que é um sinal que eu tenho muitos e que as pessoas têm habitualmente, que detectamos com muita facilidade na pele, mas que nos olhos, como disse muito bem, é fácil quando é castanho. Estamos agora a ver na exatamente. Imagem, não é? Este já não é castanho, não é? Este é rosado e, portanto, o contraste é mais tenue, já não é tão detectável. Pronto, e é importante porque depois nós vemos algumas características que nos apontam mais para um tumor maligno ou um tumor benigno e, de facto, só conseguimos ver isso na lâmpada de fenda, no microscópio e também com alguns exames auxiliares de diagnóstico. Era isso que lhe perguntava, como é que se faz essa diferença? É muito importante olharmos para o paciente. O tumor, apesar de não ser visualizado pela pessoa, pelo doente, sobretudo quando é na coroide, porque na coroide é quando entramos pela pupila e vemos e o doente não consegue visualizar, não consegue ter noção. Mesmo quando é um nevus, os nevos são muitas vezes assintomáticos e, portanto, podem dar sintomas e ainda ser benigno e podemos ter um tumor maligno e não ter sintomas nenhuns. Portanto, é completamente quase... Claro que se for um tumor maligno tem mais probabilidade de dar sintomas, mas efetivamente é importante uma vigilância. E depois, quando é da coroide, temos a angiografia fluoresceínica, temos a ecografia, quer dizer, temos uma série de exames que nos ajudam mediante as características. Em alguns casos muito particulares podemos fazer uma biópsia para de facto ter a certeza do que é o tumor. Quando fazemos o diagnóstico de melanoma, portanto um tumor maligno, na oftalmologia isto acontece poucas vezes, mas de facto nós depois temos de olhar para o doente como um todo, trabalhar com a oncologia médica, com as consultas de grupo e depois fazer o estadiamento, ou seja, procurar sinais de doença à distância, porque, como eu disse, é um tumor que metastiza numa grande percentagem de casos, metastiza sobretudo para o fígado e para o pulmão, mas também para a pele e para o sistema nervoso central. Ao contrário do cutâneo, por exemplo, não metastiza de todo para os gânglios, porque o intraocular, nós não temos sistema linfático intraocular e, portanto, nunca vai metastizar para os gânglios. E era aí que eu lhe perguntava agora, que terapêutica, então, é que se faz depois do diagnóstico? Ok, eu vou falar mais do melanoma da coroide, portanto, dentro dos intraoculares temos o da úvea e dentro dos da úvea temos o da coroide, que de facto é a camada dentro do olho que as pessoas não conseguem. Só nos faltou falar da íris, não é? Exatamente. Também temos uma imagem, não temos? Temos, que é esta, já é um tumor bastante feinho. Realmente aqui as pessoas já notam. Estes tumores nesta fase avançada podem doer porque fazem a obstrução da circulação do humor aquoso e levam a tensão dentro do olho. E aqui, sim, mas só aqui em casos avançados é que dói. Portanto, quando estamos numa fase inicial, que é mais uma vez, repito porque é importantíssimo, é na fase em que nós queremos detectá-los, é quando os doentes ainda não sentem rigorosamente nada. E, portanto, não dói, não dá picadas. Às vezes os doentes dizem, mas este olho chora. Não, isto causa, nomeadamente o da íris, pode causar perda da visão depois muito mais tarde. Relativamente ao lacoroide, que é o tumor primário intraocular mais frequente, nós temos que dentro do olho os mais frequentes são as metástases, mas se considerarmos os tumores primários, o melanoma é o mais frequente. E como me perguntava em termos de tratamento, quando os tumores já são muito grandes,
quando tem mais de 1 centímetro. O grande em oftalmologia é sempre relativo. Estamos a falar de tumores com uma altura de 10 milímetros, 12 milímetros e com quase 2 centímetros de diâmetro da base. Aí nós, muitas das vezes, ou quando o olho já está doloroso, também por causa do glaucoma, nós não conseguirmos conservar o globo e temos mesmo de o tirar, que é uma cirurgia que se chama enucleação. Portanto, o globo é retirado, o nervo óptico é cortado e é substituído por um implante esférico que vai ocupar o espaço do globo ocular, é fechado, depois a superfície ocular é moldada durante cerca de 4, 6, 8 semanas, mais frequentemente, e depois, eu penso, este é o resultado final, porque depois é adaptado a uma prótese. Eu penso que é muito difícil perceber qual é o lado que não tem olho e que tem a prótese, porque de facto atualmente as próteses já têm uma qualidade muito boa, já há um cuidado em fazer muito parecido ao outro lado e portanto já não há este estigma. Portanto, há uma retirada, como em outros tipos de cancro, do tumor, não é? Exatamente. E depois? Depois, eu gostava também de falar do outro tipo de tratamento, que é o tratamento que se faz mais habitualmente. Aqui em Portugal faz-se no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que é através da radioterapia. No nosso caso, portanto, é uma braquioterapia, na maior parte das vezes, que significa que é uma aplicação de radioterapia local sobre o tumor. Tem de haver uma intervenção cirúrgica também para colocar uma placa metálica no qual são aninhados, digamos assim, umas sementes radioativas. Essa placa é suturada à esclera do paciente, fica a atuar durante alguns dias, depende, depois essas doses, mais uma vez aqui nós temos de ter uma ajuda multidisciplinar de uma equipa de físicos e depois é removida. Este é o tratamento mais utilizado atualmente, desde que os tumores não sejam demasiado grandes e tem um bom prognóstico, quer em termos de sobrevida, quer em termos de preservação do globo, porque nós não necessitamos desta forma, não necessitamos de remover o globo ocular. A ocular. outra cirurgia é mais delicada. É mais mutilante, Mas quando são tumores grandes ou quando o olho está doloroso não temos outra hipótese. Mas aqui é uma coisa que eu gosto de ser muito clara e direta com os pacientes, porque a radiação, como sabe, tem sempre alguns efeitos secundários e no olho também não é exceção. É claro que já temos alguns cuidados no pós para os evitar, mas temos aquilo que nós chamamos a retinopatia da radiação e, portanto, a acuidade visual normalmente desce um bocadinho. Mas, como eu estava a dizer, gosto de ser muito clara para os pacientes, nós estamos a falar de melanoma, estamos a falar de risco de vida, não é? E, portanto, nós temos 3 objetivos, mas o primeiro é preservar a vida, só depois preservar o globo, mas, claro, quando a preservamos ficamos sempre felizes, até porque habitualmente são tumores mais pequenos com menos risco de metastização e depois, claro, se pudermos preservar a acuidade visual, ótimo, mas é a última das nossas prioridades. É muito importante que o paciente perceba isso, porque, de facto, quando ele metastiza, o prognóstico deste tipo de cancro é muito mau. E os efeitos secundários dos tratamentos? Portanto, lá está, pode perder a acuidade visual. É sobretudo isso. Pode ter depois também sintomas de superfície, mas é sobretudo o nervo óptico sofre, porque está ali a levar, claro que nós tentamos que a radiação seja o mais localizada possível, mas há ali tecidos vizinhos que vão sofrer. Há a retinopatia da radiação, a maculopatia da radiação, pode haver todos estes efeitos laterais, mas que são locais. Portanto, permite-nos ter um bom resultado em termos de sobrevida e em termos de preservação do globo ocular. Agora, nesta fase de tratamento, os pacientes ficam com a qualidade de vida reduzida. Podem trabalhar, podem fazer... Depende muito, mas estão num tratamento delicado. Enquanto têm a placa a atuar, eles têm de estar em regime de internamento, num quarto especialmente preparado para o efeito, porque eles estão radioativos, como nós dizemos, não é? Os pacientes andam com as placas com radiação e, portanto, não podem andar livremente pela rua, estão em internamento. Depois têm alta, têm as suas consultas de vigilância e pronto, podem ter alguns sintomas de superfície, etc., mas a recuperação não é muito longa. Têm a ter uma vigilância vitalícia, em termos de... Porque mesmo depois de retirado o tumor primário, podem surgir metástases que eventualmente pudessem estar presentes anteriormente, muito pequeninas, que não são detectáveis nos exames de estadiamento que nós fazemos e que depois acabam por se desenvolver. É um tumor a sério. Há uma correlação com a hereditariedade? Há uma correlação genética? Há alguns síndromes que estão associados, sim.
nomeadamente começo agora a falar de alguns cromossomas, penso que não terá muito interesse aqui. Há também a melanocitose ocular, ou nevos de Ota, que se fala, e de facto há alguns fatores hereditários, sim. Obviamente que depois de diagnosticado o melanoma, a exposição solar é completamente proibida, deduzo. Eu sou grande ativista da proteção solar, mesmo antes por todos os motivos e mais alguns. Como lhe disse, o melanoma da úvea não é aquele em que a exposição solar esteja mais comprovada como fator de risco. Não é tanto assim para a íris, porque a íris tem alguma exposição, não é por acaso, pensa-se que os melanomas, portanto os tumores malignos da íris, são mais frequentes na parte inferior, porque é a parte que está mais exposta ao sol. Curiosamente, isso ainda é um bocadinho tema de debate, mas o da coroide e o do corpo ciliar, que são estruturas que não estão diretamente expostas, ainda não se conseguiu provar que o sol seja um fator de risco para o desenvolvimento de melanoma. No entanto, está associado ao melanoma da conjuntiva, ao melanoma das pálpebras e também ao melanoma da íris. Portanto, e o aumento da idade aqui, porque é que também é um fator, não é? Pois, o melanoma da úvea tem tido uma incidência relativamente estável, como eu disse há pouco, e é um tumor raro. São os números variam, mas entre 4 a 7 casos por milhão. Os homens têm um bocadinho mais, quase 5. As mulheres não chegam a 4. E realmente a idade média de diagnóstico são os 60 anos. Abaixo dos 20, só 1% dos melanomas é que aparece. Portanto, é um tumor não diria da idade, da meia-idade para cima, porque de facto aí é quando os sistemas começam realmente a funcionar pior, e há uma exposição cumulativa nos casos em que isso acontece. Não é um tumor da juventude, digamos assim. Daí nós também aconselharmos uma vigilância anual, mais a partir dos 40 anos. Essa vigilância far-se-á pela lâmpada de fenda, como eu disse, e com uma avaliação através do fundo dilatado. Muito bem. Falta-nos falar também do melanoma do corpo ciliar. Exato. Em que é que consiste? O melanoma do corpo ciliar é o mais traiçoeiro, é o que tem pior prognóstico dentro do melanoma da úvea, porque ele esconde-se, está ali a imagem muito bem, ele esconde-se atrás da íris e, portanto, primeiro que o paciente perca a visão, demora muito tempo, já o tumor tem de ser muito grande. Mesmo quando há uma observação pelo oftalmologista, tumores pequenos podem passar despercebidos. Por vezes temos alguns sinais, como uns vasinhos dilatados, eu penso que também tem aí uma fotografia, que nós chamamos vasos sentinela, que de facto nos podem, exatamente aí a imagem, podem nos chamar a atenção que pode haver ali alguma coisa. E depois determinadas particularidades desse olho que poderão ser assimétricas relativamente ao olho, como por exemplo uma grande diferença na pressão intraocular, o facto de termos uma catarata completamente unilateral. Deste lado podemos ter um astigmatismo, as pessoas começam a precisar de mudar de óculos muitas vezes porque começa a haver compressão do cristalino, que é uma das lentes que nós temos pelo tumor. E, portanto, aí depois são alguns sinais, mas de facto o diagnóstico é mais tardio e pensa-se que é por isso que o prognóstico é mais reservado. É mais reservado. É, porque já vão ser tumores muito grandes. E, portanto, por cada milímetro de espessura, isso também já está estudado, o risco de metastização aumenta. Existe uma reação praticamente linear. Portanto, queremos apanhá-los planinhos, quase sem se verem. Eu costumo dizer, quando eu tenho dúvida se o tumor é benigno ou é maligno, estamos numa boa fase, não quer dizer que não haja metástases com tumores planos, não é? Mas efetivamente o risco é muito menor quando eles são iniciais. Temos também o melanoma conjuntival. Exatamente, o melanoma da conjuntiva. A conjuntiva, como eu falei, é a mucosa que reveste o olho. Aqui já temos o fator ultravioleta a entrar. Eles podem surgir de novo, mas podem surgir através de névoas. Mais uma vez, os sinais. Isto é um sinal típico da conjuntiva. Estes sinais, tal como os da coroide e da íris, normalmente aparecem na infância e na adolescência. Não costumam aparecer muito na idade adulta, é mais em idades jovens. Portanto, estamos a falar dos tumores benignos, mais uma vez. Mesmo aqueles cistozinhos, vêm-se ali umas bolinhas no meio. Aquilo é um sinal que nos tranquiliza bastante, porque é um sinal de nevos. E são mais frequentes também na raça branca. Depois existem mais 2 outros tipos de pigmentação.
este que é uma pigmentação de risco. Nós temos que 10% destas lesões evoluem para melanoma, enquanto, por exemplo, no Neves, sabemos que aos 7 anos 1% evolui. Portanto, esta lesão tem um grande risco, que se chama melanose primária adquirida. É geralmente uma mancha que aparece na idade adulta, ao contrário do Neves, e que é unilateral. Também não dói. Pode invadir e depois pode crescer e dar origem então ao melanoma, como se falou. E é diferente da pigmentação que têm muitas vezes os indivíduos de raça negra, que é exatamente esta, que normalmente é mais bilateral e em que o risco de malignização é muito baixo. Portanto, eu diria para estarmos mais atentos a pigmentações unilaterais que aparecem na idade adulta ou que mudam de características, que se tornam espessas ou que surgem com vasos dilatados, porque aí é um sinal de facto que pode ter havido ali uma malignização. Muito bem. Agora vamos terminar com uma última imagem que é que queria que a doutora nos ilustrasse e nos explicasse. É um caso, portanto, ali tínhamos visto primeiro o Neves com os cistos, depois a melanose adquirida primária racial e aqui vê-se que é um tipo de lesão completamente diferente. Também já gostamos de apanhar um bocadinho antes, aqui já é um caso bastante avançado, de um melanoma da conjuntiva. Nós aqui temos de excisar e quando já são muito grandes às vezes é muito difícil ter margens negativas, como nós dizemos, ou seja, retirar o tumor completamente. Depois há uns sítios que são sempre mais suspeitos, que é o cantinho do olho, na conjuntiva por dentro das pálpebras, portanto são alguns sinais que nós temos de ter em atenção. Portanto, é um assunto sério, é um assunto que merece total atenção e estar alerta. Agora vamos abrir a nossa linha telefónica. Cumprimentamos a nossa primeira telespectadora. Olá, Amélia Araújo, liga-nos de Cascais. Olá, boa tarde. Queira deixar a sua questão, Amélia. Olha, a questão que eu quero pôr é o seguinte, não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas a semana passada falou-se sobre as cataratas e eu inscrevi-me e não consegui falar e hoje tive sorte realmente de ser das primeiras. Pode colocar a sua questão. A questão que eu queria pôr a doutora era o seguinte, eu sou uma doente que sofre de uveíte. Muito bem. Sim. Pronto, então a questão que eu quero pôr à doutora é o seguinte, eu sou uma doente que sofro de uveíte. Muito bem. E, portanto, tive crises durante 3 anos. E tinha uma grande catarata que necessitava de cirurgia. Exato. E então a médica que me assiste, que é especializada em uveíte, no Hospital Egas Muniz, disse-me que só poderia fazer a cirurgia estando 6 meses sem ter uma crise. Acontece que eu estive 6 meses sem ter uma crise e no dia 20 de março deste ano eu fiz a cirurgia. Muito bem. Portanto, nos primeiros dias pareceu que a coisa estava a caminhar bem, mas de repente comecei a ver coisas muito negras a sair da vista, pareciam bichos, mosquitos, assim às nuvens, uma coisa horrorosa. E de lado, assim umas bolinhas de luz que sobem e descem, sobem e descem. E desde aí eu tenho andado sempre a ser seguida lá. A última consulta que eu estive foi na sexta-feira. Muito bem. E qual é a sua dúvida mais específica agora? Tive uma crise de uveíte. Eu agora gostava... Qual é a sua dúvida? O que eu queria perguntar à doutora é se é normal ter esta visão destes mosquitos, sei lá, esta nuvem que parecem uns bichos, uns mosquitos. Muito bem, então vamos ouvir a doutora Lara. Que eu estou a fazer o tratamento, um tratamento agora de choque muito grande, nunca parei de ser seguida. Gostaria de saber realmente se isto é normal ou não. Vamos ouvir. Eu acho que a Amélia está a ouvir-nos através do seu televisor. Tem que baixar o volume do seu televisor e ouvir-nos só através do telefone. Então já baixei tudo. Muito bem. E agora vamos ouvir a doutora Lara.
Temos aqui um caso também complicado. A uveíte é um outro tipo de doença completamente diferente. Estamos a falar das doenças neoplásicas. A uveíte é, por definição, uma inflamação do olho, que pode ter diversas causas, mas também pode atingir diversas partes do olho. E consoante a parte do olho que atinge, também tem sintomas diferentes. Por exemplo, estes sintomas que a paciente reporta podem ser perfeitamente devidos à uveíte e que devem ser, uma vez que ela diz estar a fazer um tratamento de choque. De facto, o mais importante é ser seguida, porque se ela reportasse estes sintomas e me dissesse que ainda não tivesse sido seguida, sim, era um sinal de preocupação. Porque é que a minha colega aconselhou 6 meses sem crise para ser operada? Porque a própria cirurgia é uma intervenção e, portanto, nós temos de ter um período de acalmia. Claro. Exatamente. E o risco de voltar à inflamação nestes pacientes que têm uveites recorrentes acaba por ser muito maior. Sendo que ela já reportou os sintomas à minha colega, muito provavelmente a retina já foi vista, porque este tipo de sintomas, como faíscas, moscas, etc., reporta sempre a patologia da parte de trás da lente, portanto, aquela parte que não se vê de fora. Portanto, o que nós temos de ver nessa altura, quando os pacientes se queixam, sobretudo quando é de novo, porque muitas vezes esses sintomas depois permanecem e podem ser só devidos à idade. Neste caso não parece, porque teve de fazer tratamento, obviamente, mas nós temos de ver se a retina está completamente bem e, neste caso, se não havia sinais de inflamação de novo. Muito bem, o que importa é que está a ser seguida. Exatamente. Cumprimentamos agora a Alda Vieira, liga-nos de Alfena e tem 71 anos. Boa tarde. Boa tarde. Queira deixar a sua questão. É assim, eu uso óculos desde os 16 anos, mas o meu problema é que, ultimamente, eu não tenho qualidade de lágrima e tenho o oftalmologista, tem umas próteses, mas o organismo já reabsorveu mais que uma vez. Portanto, eu tenho muito sofrimento nos olhos, inclusive parece areias, acordo à meia da noite com aquela dor forte nos olhos e eu ponho gelo, coisas frescas, estou a pôr gotinhas, Sim. locais, daquele sprayzinho com os olhos fechados, tenho uma pomadinha para pôr com os olhos abertos e tenho aquelas injeçõezinhas que abro e ao fim do dia boto fora, porque só dá para o dia que abro. Muito bem. E continuo com muito mal-estar, muito mal-estar, muito mal-estar. Portanto, gostaria de saber o que é que ainda pode fazer mais, é isso? É isso. Então sim. vamos ouvir a doutora Lara, está bem? Senhor. Isto é uma situação muito frequente, sobretudo em pessoas com mais idade, que é a questão do olho seco, que não sendo uma ameaça grave, digamos assim, à visão, é extremamente sintomático, extremamente perturbador do dia-a-dia e, no caso desta paciente, deve ser já de um grau moderado a grave, porque penso que já lhe terão sido, não percebi que já lhe foram propostos a colocação penso que era isso que ela se estava a referir. Quando falava em próteses, nós muitas vezes, quando a quantidade de lágrima é insuficiente, tapamos o buraquinho, vou explicar assim, por onde ela drena, porque a lágrima é produzida na glândula lacrimal, hidrata o olho e depois é canalizada através do ducto nasolacrimal para o nariz. Mas depois disse que foi reabsorvida a prótese. Provavelmente não deve ter sido reabsorvida, pode ter sido rejeitada por algum motivo, pode ter sido rejeitada. De facto, nós nestes casos não temos uma cura, porque é como ter a pele seca, quase. Nós temos o controle através da hidratação, das gotinhas, do gel que a senhora já faz e é um cuidado que se deve ter sempre para hidratar. De facto, os plugs são uma ótima solução. Provavelmente não se adaptou àqueles, provavelmente poderá. Depende depois da situação, porque também há diferentes tipos de olho seco, porque a nossa lágrima não é só composta por água. Tem água, muco e gordura. O muco que ajuda a água, que é o componente hidratante,
a ficar aderente à superfície ocular e a gordura que faz com que a evaporação seja mais lenta. E, portanto, se for os diferentes tipos de olho seco não se tratam da mesma forma. Claro que as pessoas da idade, sobretudo as mulheres, até por questões hormonais, e agora há muitos jovens a queixar-se porque nós usamos os nossos olhos de uma forma muito intensiva. Ou seja, não há nada de errado com os olhos, o que está errado é o modo como nós utilizamos. Não parece ser o caso desta senhora e realmente ela precisa de ir para o degrau seguinte de intervenção para fazer a oclusão dos pontos lacrimais. E aí passarão as dores, não é? Melhorarão. Muito bem, agora cumprimentamos Maria Martins de Vila Nova de Gaia. Boa tarde. Boa tarde, como está? Passou bem? Estamos Boa tarde, bem. doutora. Queira deixar a sua A questão. pergunta, exato. Doutora, eu fui operada às cataratas já há uns largos meses, mas como sou doente oncológica e tenho várias patologias, eu tenho deixado este meu problema que lhe vou colocar agora para mais tarde. Que é o seguinte, eu fui operada e num dos olhos fiquei com a glândula lacrimal do lado do nariz obturada. Portanto, tem um papinho assim do tamanho de uma ervilha, não tem, o olho não está vermelho, não faz comichão. Às vezes acordo de manhã com as pálpebras unidas, mas limpando não há problema maior. Se eu estou a correr um grande frio e não ir já ao cirurgião que me operou para fazer qualquer coisa a este olho. Eu não tinha muita vontade de ser operada, porque realmente tenho muita coisa a fazer sem ser isso, mas gostava de saber a opinião da sua doutora, se fizer favor. Muito bem. Muito bem. Queira responder? Estava aqui a pensar que devia ter trazido um desenho das vias lacrimais também, porque estava há pouco a falar da drenagem da lágrima, que é através do canto interno, e depois tem aqui o saco lacrimal e depois vai para o nariz. Os sintomas que a senhora reporta, penso que não terá a ver com a cirurgia da catarata, provavelmente foi coincidente. Parece haver uma inflamação que poderá ser crónica desse saco e que faz com que a lágrima não escorra. Portanto, mais uma vez, há um distúrbio da circulação lacrimal, porque é que ela acorda mais com remela, porque não há, tudo o que fica estagnado tem maior probabilidade de infectar. Nós temos muitos micro-organismos na nossa pele e, portanto, se o fluxo não é o correto, vai haver maior probabilidade de infecção. Eu diria que, eu percebi que a senhora era uma doente oncológica, foi isso que eu percebi, não é? E efetivamente existe uma cirurgia que pode ser para recanalizar, que pode ser realizada, sendo que ela está assintomática, não tem um caráter de urgência, portanto não estará, de qualquer forma, uma vez por ano é bom ir rever, mas não terá um caráter de urgência, desde que já tenha o diagnóstico que de facto é uma obstrução do canal lacrimal ou uma inflamação do saco, porque há sempre diagnósticos diferenciais que é necessário fazer. Portanto, se já tiver o diagnóstico feito em termos de intervenção, a intervenção não terá um caráter urgente. Muito bem, agora cumprimentamos a nossa última telespectadora a falar connosco, Sandra Amaral, liga-nos da nossa cidade do Porto. Boa tarde. Olá, boa tarde. Queria que deixasse a sua questão de uma forma breve, pode ser? Pode ser, mais ou menos. Diga. É assim, eu 12 anos tinha sido operada e pus umas lentes intraoculares, que eu tinha miopia, tenho miopia, não é? Entretanto, ao fim de 12 anos, isso foi no Hospital Santo António, ao fim de 12 anos que eles deviam ter seguido, com regularidade não seguiram, e chamaram-me há pouco tempo a médica lá a dizer que eu tinha que tirar de imediato já essas lentes, que estava com perda endotelial, que as minhas válvulas estavam a morrer, ou seja, no olho esquerdo eu só tinha 400 células e no olho direito 700. E eu tenho 48 anos, portanto, muito pouco. Então disse-me que eu tinha que ser já operada de urgência, fui operada ao olho direito, que até correu bem, embora eu tenha perda de visão, não vejo tão bem ao longe que podia antes, não é? E na vista esquerda, passada uma semana fui operada, não é? E pus, além de tirar as outras lentes, pus umas para cataratas. Muito bem. Pronto, já com 48 anos, não é? E que não correu tão bem a vista esquerda, ou seja, depois da cirurgia, fiquei com um edema, grande, ou seja, eu vejo tudo turvo e tenho sido seguida já há 2 meses, estou sempre a ir lá às consultas, a pôr só gotas e gotas e gotas, e entretanto a doutora disse-me que em último caso só poderia fazer nova cirurgia para repor células
fazer transplante de células. Mas já me disse que não, mas às vezes diz-me que sim, outras vezes diz que não, que há uma espera muito grande. Mas que E a Sandra quer último saber caso. agora aqui a opinião, uma segunda opinião, Exato. é isso? Exatamente. Então vamos ouvir a doutora Lara. De facto, é uma das complicações que podem surgir com as lentes intraoculares, por haver uma distância pequena entre a lente e o endotélio, ou menor do que aquela pessoa suporta. Nesse caso, foi feito o que deve ser feito, portanto, retirar a lente, substituir a lente, e eu penso que também estarão à espera de o olho acalmar. Portanto, houve ali 2 cirurgias que foram feitas, a senhora ainda está a fazer tratamento, não é? E, portanto, à partida, as células endoteliais só voltam, de facto, com um transplante endotelial, mas só se pode atuar num olho que já esteja calmo e recuperado da cirurgia. Portanto, o que é importante neste caso, mais uma vez, é continuar a ser seguida. Agora despeço-me da doutora Lara Queiroz. Obrigada. Penso que respondemos às dúvidas assertivamente dos nossos telespectadores. Amanhã vamos falar sobre psicomotricidade e saber qual é a relação entre a obesidade e o cancro. A não perder, já sabe, é às 15 horas o consultório. Até amanhã.